Olá, amados irmãos, queridos amigos, estamos aqui mais uma vez aproveitando essa natureza maravilhosa que Deus nos deu para gravarmos a mensagem de domingo, mensagem que espero que seja aquilo que Deus tem para nós, para as nossas vidas. Então, aproveitando esse local aprazível que Deus nos deu aqui para trazer a palavra de Deus aos irmãos. Nesta oportunidade nós queremos falar aos irmãos, mas antes eu quero orar com vocês, pedindo que Deus nos abençoe, que Deus fale ao nosso coração, que o Espírito Santo toque no coração de cada um. Eu quero então convidar os irmãos a orarmos nesse instante, a ouvir essa música de fundo aí. Eu quero convidar você, irmão, a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, juntamente com a sua família, com os seus amigos, com aqueles que estiverem com você. Convide seus amigos, seus familiares para participar. É um culto ao Senhor. A igreja não fechou as portas. A igreja está reunida na minha casa, na sua casa, onde nós estivermos. É a igreja de Jesus que está reunida nesse instante para adorar, para cultuar ao Senhor. Então convido você a orar comigo nesse instante, como igreja, como corpo de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, bendito Pai, eu te louvo, ó Deus de misericórdia, por este privilégio, por esta oportunidade, e juntos com teu povo, na unidade do corpo de Cristo, nós podemos juntos te adorar. Nesse instante, ó Deus amado, te cultuar. Eu te peço por cada irmão, por cada irmã, por cada família, por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que ela seja tocada pelo teu Santo Espírito, que ela seja impactada com a palavra, com a tua palavra, porque é ela que não volta vazia. Por isso, ó Deus misericórdia, fala o nosso coração, derrame sobre nós o teu Santo Espírito. Pai, eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amado irmão, querido amigo, nesta oportunidade eu quero ver com você, tratar com você da palavra de Deus. Uma mensagem que Deus colocou no meu coração, que tem tocado muito ao meu coração. Eu quero ler para você, junto com você, o Evangelho de Lucas. Eu quero ler o primeiro versículo e depois leremos outras partes desse capítulo para que nós possamos trabalhar e ouvir a mensagem de Deus que Deus tem para nós nesta oportunidade. O capítulo 12 de Lucas começa assim: visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, anunciando-lhe de tudo, mas antes aos seus discípulos. Queridos irmãos, amados amigos, queridos amigos, amados irmãos, né? Nós temos aqui nessa oportunidade uma coisa grandiosa. Lucas, eu creio que você sabe que Lucas não foi apóstolo. Lucas não fez parte do grupo apostólico de Jesus. Então, mas Lucas era um médico e como ele foi patrocinado por Teófilo, ele começou a relatar as histórias de Jesus. Começou a relatar aquilo que Jesus havia feito. Então ele foi inspirado pelo Espírito Santo para realizar essa obra tão importante, que é escrever este evangelho chamado Evangelho de Lucas, o Evangelho segundo Lucas. É maravilhoso nós olharmos para a palavra do ponto de vista de Lucas, que não fez parte, como já disse, do colégio apostólico de Jesus, não caminhou com Jesus. Mas Deus o inspirou, o seu Espírito Santo esteve com ele de forma que ele pôde pegar da boca dos irmãos, dos apóstolos, diversas pessoas que conviveram com Jesus. E na ação do Espírito Santo, ele pode trazer relatos tremendos. E o relato que eu quero trazer hoje, desse capítulo 12, porque ele é tremendo, Lucas começa dizendo que onde Jesus estava, se aglomeravam pessoas. Era a sede, a fome de uma palavra que ninguém tinha. E é isso que eu creio que hoje as pessoas estão com sede de uma palavra diferente. Eles estão com sede da palavra de Deus. E nós, como igreja, não podemos nos furtar. Não podemos deixar de trazer a palavra de Deus, de anunciar coisas grandes. E aqui o texto começa no versículo 1, Lucas falando que Jesus estava cheio de pessoas, mas ele começou a falar primeiro aos seus discípulos.
E a minha palavra nessa oportunidade é começar a falar aos discípulos de Deus, à igreja de Cristo, a você, meu irmão, para que nós possamos levar a mensagem de fé, esperança e salvação. Porque a nossa palavra hoje tem o tema: onde está o seu celeiro? O que tem em seu celeiro? Sabe? Eu quero ler para você uma história que Jesus conta. É uma história que Jesus contou aqui para os seus discípulos. Eu quero ler para você. Eu quero que você imagine Jesus falando para você essa história. Ele diz assim, verso 16. E Jesus contou-lhe ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Olha só como Jesus começa a história. O campo de um homem rico produziu com abundância. Eu fico imaginando por que Jesus começa a história, começa essa parábola falando de um homem rico que diz que o campo de um homem produziu com abundância. Eu imagino, sabe, queridos irmãos, amados irmãos, queridos amigos que nos ouvem, nós seres humanos temos uma fraqueza muito grande de valorizar aquelas pessoas, aqueles homens e mulheres que têm dinheiro, que têm condição financeira. Eles têm um desejo, uma sede por essas coisas. Então Jesus dá um exemplo de uma pessoa bem-sucedida, de uma pessoa rica, e ele diz que o campo de um homem rico produziu com abundância. O homem já era rico, mas os seus campos, a sua produção foi fantástica. Então ele diz assim, o texto contou, então ele começou a pensar. Eu acho que ele olhou, ele passeando pela sua fazenda, pelos seus campos, e vendo aquela abundância, toda aquela produção maravilhosa, então ele começa a pensar: o que farei? Pois eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Olha que os olhos daquele homem estavam voltados para aquilo que ele havia produzido. Eu creio que houve muito trabalho, porque não há produção sem trabalho. Não há como você ter retorno sem trabalho. E aquele homem então pensa, poxa, eu tenho tanto, meus campos produziram tantos, eu não tenho onde armazenar. Mas o que a gente percebe na leitura é que este aqui era um homem de um poder, de uma inteligência, de uma capacidade, ele era um empreendedor. Então ele pensa assim, até que ele disse, já pensei, já sei, vou destruir todos os meus celeiros e construirei novos e armazenarei todos os meus produtos, todos os meus bens. Vejam, um homem inteligente, um empreendedor, ele percebe que a sua capacidade de armazenamento, de estocagem não era suficiente. E aqui nós aprendemos uma coisa, é importante ter percepção. Percepção do que está acontecendo ao nosso redor, das necessidades. Então ele tem uma ideia, ele percebe que os seus celeiros, além de não ser suficientes, estavam obsoletos. Isso muitas vezes nós queremos remendar coisas que não valem a pena, usar o nosso tempo precioso consertando coisas que não valem a pena. Sabe? Então ele diz, destruirei tudo. Sabe o que nós aprendemos com isso? Há muitas coisas nas nossas vidas, que precisam ser destruídas. Certos valores precisam ser deixados de lado e ter uma nova construção. É a nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo não tem lugar para as coisas velhas. É isso que eu quero te dizer, meu amigo. Talvez seja a hora de você destruir, jogar no chão tudo aquilo que está atrasando você, desviando você do foco que é Jesus, tirando você do foco que é Deus, que é mais importante. E o texto aqui continua, ele diz assim, derrubarei meus celeiros e construirei outros novos, e armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Agora, a palavra de Deus diz algo para você. Que bens são esses? Quais são os bens que você tem? O que tem valor para você? Quais são os seus valores? Sabe por quê? O texto aqui não está falando de riqueza, não está falando de patrimônio, está falando de valores. O texto fala aqui, na figura que Jesus usa, porque parábola é uma figura,
armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Quais são os seus bens? Aonde você tem armazenado, aonde você tem cuidado dos seus valores? É isso aqui é importante. Olha o que diz o texto a seguir, que eu acho que isso aqui é tremendo, essa palavra. Eu quero trazer para você, porque Jesus continuou dizendo: então direi à minha alma, você tem depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite. Que bacana, que bom. Eu vou dizer uma coisa para você, é muito importante quando você consegue conquistar as coisas e você possa descansar e aproveitar a vida. Deus quer que você aproveite a sua vida sim. Deus quer que você se alegre, que você aproveite bem. Isso é de Deus, isso não é errado não. Você adquirir bens e conseguir as coisas é muito bom. A diferença está aonde você coloca as coisas. Quais são os valores dessas coisas para você? Veja bem, aqui este homem é um homem empreendedor, é um homem que trabalha. Não é um preguiçoso, não é uma pessoa que não está preocupado com nada, que não quer fazer nada, muito pelo contrário, ele produziu muito porque plantou muito. Teve que derrubar os seus celeiros, teve que abrir mão de certas coisas. Sabe o que eu digo para você, meu amigo, que está me ouvindo? Essa mensagem é de Deus para você, para que você restabeleça e saiba quais são os seus valores. Sabe por quê? Eu quero ler para você aqui a continuação da palavra de Jesus. Vou ler novamente aqui o verso 19. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma e beba e aproveite a vida. Mas sabe o que Jesus diz para você aqui? Olha o que Jesus diz para nós. Mas Deus lhe disse: louco, você é louco. Esta noite pedirão a tua alma. O que você tem preparado e para quem será? Olha que coisa maravilhosa. Olha a advertência de Jesus para você. Você que ainda não definiu a sua vida. Você que está preocupado só com seus bens materiais, só com as coisas que você pode adquirir. Você que está preocupado em trabalhar. Para quê? Trabalhar é importante, você deve trabalhar sim, você deve se esmerar, você deve ter cuidado, prover o melhor para sua casa. Mas digo uma coisa para você, em que você tem depositado os seus bens? O seu maior bem, você sabe qual é? Não é sua casa, não é seu carro, não é sua empresa, não é todo o seu patrimônio. O seu maior bem chama-se sua vida. A sua vida é o grande patrimônio que você tem. E olha o que Deus diz aqui, mas Deus lhe disse, olha que coisa, Deus o chama de louco, insensato, porque você não está dando valor àquilo que é certo, àquilo que deve ter valor. Eu quero dar um pequeno intervalo e volto a seguir.